A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos hoje abordar esse assunto, um assunto muito polêmico, irmãos. Eu vou colocar um pedacinho de um áudio do cantor sertanejo Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Sabemos em que a família dele, irmãos, era evangélica, né? Parece que o pai ou a mãe faleceu, eles eram evangélicos, né? E o Zezé de Camargo, ele foi muito infeliz ao dar um depoimento, vamos dizer. A pessoa que estava fazendo a entrevista com ele perguntou se ele, quando estava cantando com o irmão, né, se ele fazia mesmo acontecer. E o que ele disse? Que estava concentrado, nem Deus iria atrapalhar. O modo dele falar, Deus não me atrapalhando, tá bom demais. Irmãos, foi muito infeliz nesta frase que ele disse. Ele ainda continuou a frase com voz de deboche, dizendo que Deus, olha só, irmãos, Deus foi muito injusto por ter dado 10 dedos. Depois ele seguiu mais adiante, mas aí ele já levou para o lado, né? O que eu quis explicar que Deus foi injusto, ele já levou para o lado da, vamos dizer, da malícia, né, irmãos? Mas o que nós vamos aqui abordar é essa polêmica dele falar que Deus ficando no cantinho dele e não atrapalhando estava bom demais. Que Deus não iria atrapalhar. Irmãos, se dirigindo a Deus como nós se dirigimos a um colega de trabalho, irmãos, a uma outra pessoa, um ser humano, a pessoa não tendo nem temor ao Criador. Irmãos, Deus é o Criador de tudo, irmãos. Devemos a Ele reverência, irmãos. Nós somos criticados na congregação por nós cantar aquele hino, somos servos inúteis. Porque na presença de Deus somos inúteis. Quem é maior que possa chegar para Deus e falar que é forte? Na presença deles nós somos um pó, irmãos. Somos inúteis. Quanto mais a pessoa falar desta forma com o Criador, né, irmãos? Irmãos, mas vocês vão ver depois o castigo, viu, irmãos? E que ele diz que se Deus não atrapalhasse a voz dele, estava bom demais. E Deus não atrapalhou, mas algo aconteceu. O castigo veio no show. Observe aí o áudio que ele fala para a repórter. Vai ou a voz do teu irmão faz o negócio descer? Não, eu nessa hora aí eu tô tão concentrado e tão empolgado que eu não escuto nada, cara. Deus não precisa nem me ajudar nessa hora com a Graciela. Ele não atrapalhando, já tá bom demais. Imagina, querido. Você não acha que Deus foi um pouco injusto com a gente, cara? Bola. Por causa de quê, irmão? Pô, pra que a gente quer 10 dedos na mão, cara? Veja bem, irmãos. Ele deu essa entrevista, só que foi para o show. O que ele não sabia, o que estava por acontecer na hora do auge ali, onde ele ia cantar a música dele. Olha o que aconteceu. E ele informa que nunca isso tinha acontecido com ele. Inédito, né? Mas ele deve ter se lembrado do que ele falou, né, irmãos? Vamos ver aí o que aconteceu. Não diga Deus, não diga Deus, não diga. Nunca vivi isso na minha vida. Não diga Deus.
Viram aí o que aconteceu, irmãos? Isso daí fez chacota com o nome de Deus. Irmãos, tem um testemunho, veja bem, em que um grupo de jovens, eles iam para as festas, as bagunças, e uma das jovens, irmãos, a mãe dela chegou para ela e com aquele cuidado todo, né? Com aquele cuidado todo, falou para ela tomar cuidado. E na hora que ela saiu, com os amigos, ela falou bem assim: Deus que acompanhe você, minha filha, você e seus amigos. Ela olhou para trás e deu uma risada tão grande e disse: se ele couber no porta-malas, eu levo ele, se não, fica com a senhora mesmo. A mãe dela era evangélica e a mãe dela foi ali, então ficou triste com aquilo que a filha falou contra Deus, né? Irmãos, na realidade, aonde Deus, ela colocou Deus, ali parece que quando a pessoa que era dona do veículo foi fazer compras, acabou esquecendo uma caixa de ovo no porta-malas. Irmãos, eles se envolveram em um acidente, o carro foi totalmente destruído. Totalmente. Não se recuperou nada. Mas a cartela de ovo no porta-malas estava intacto. Não podemos falar que Deus matou, que Deus não matou. Mas aonde ela colocou Deus é aonde estava a segurança. Com certeza, se ela estivesse naquele porta-malas, ela não teria morrido. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado quando mencionar o nome de Deus, irmãos. Titanic. O que aconteceu com o Titanic? Fizeram na época, né? Se não me engano, em 1918, foi isso? Foi mais ou menos essa data, o primeiro Titanic. O que fizeram? Fizeram uma embarcação na época em que aquela embarcação era a embarcação top. Toda a tecnologia estava naquela embarcação enorme. E um dos comandantes ali perguntando para ele o perigo que poderia ocorrer naquela embarcação, e ele sorrindo para a pessoa disse: nem Deus afunda esse navio. Nem Deus afunda mesmo. Que Deus não vai ele fazer esse tipo de coisa. Mas ele permitiu que um iceberg pegasse por baixo do navio e o navio veio então a afundar e sendo ceifadas milhares de vidas, né, irmãos? Então, irmãos, com Deus nós não brincamos. Eu vejo muitos por aí chamar aquele cara lá de cima, né? Muitos falar, às vezes quando eu vejo pessoas falando, fazendo chacota no nome de Deus, irmãos, fazendo seriados aí, como Deus sendo homossexual, Jesus, irmãos, dá tristeza de ver essas pessoas fazendo isso. Podemos brincar com tudo, irmãos, né? Poderia ter falado uma outra frase aí, brincado, mas o nome de Deus temos que temer. E a família dele, se o pai e a mãe parece que faleceu, era evangélica. O irmão dele parece que é evangélico, o Luciano. Só que, irmãos, Deus pede conta, viu? Deus faz justiça. E eu coloquei esse vídeo para vocês analisar e responder o que vocês acham. Foi castigo ou não foi? Diante dele ir para o show, ali dar o show dele, ele falar aquilo contra Deus, e quando chegou lá, não saiu nada. Porque, irmãos, aquele que se acha melhor, maior do que todos, mas existe um maior do que ele. É o que dá o fôlego de vida, dá o oxigênio que respiramos, e devemos sim temer ele. Deixe seus comentários o que vocês acham sobre esta polêmica que causou este mês na internet. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Neste mundo
razão.